Amém. A graça e a paz, queridos. Amém. Quero cumprimentar a todos, né, que estão presentes, aqueles que estão nos assistindo. E todas as vezes a gente fala, muitas vezes as mesmas coisas, né? Mas é um prazer estar com os irmãos e ver como bispo, supervisor, né, desse trabalho, ver a igreja da maneira que está é muito gratificante. E eu estou me referindo a local, a templo agora, nesse momento agora que eu estou falando. Tudo muito arrumado, muito bem feito, tudo simples, mas muito bem feito. Não tão simples assim, né? Foi o tempo, né, pastor Cleide, né? O Cleide foi meu escudeiro aqui no Mozarlândia, muitos anos atrás, né? E a gente vê que realmente Deus tem tornado a igreja próspera em coisas, mas muito mais do que coisas. Quando o pastor David perguntou se tinha algum visitante, e pode ser que tenha alguma e não se manifestou, né? Mas que não tem nenhum, ele disse amém, né? Eu brinquei ali, misericórdia, tem que ter visitante à igreja, né? Mas assim, por que eu achei legal? Porque toda essa igreja, todo esse pessoal que está aqui, provavelmente, né, 100% são filhos deste lugar, são desta igreja, e isso realmente é muito bom. Nós passamos aí esse tempo para trás, com pandemia, né? Na verdade, da última vez, no aniversário da igreja, eu não vim, não foi por causa da pandemia, foi porque eu tinha feito uma cirurgia, e assim, sabe, ver os irmãos, Deus conservou a cada um de nós, né? Deus nos deu esta bênção tão grande, de estarmos todos aqui, passarmos pelo que nós passamos, e ainda está passando, né? Mas que bênção que é, que graça, que maravilha você estar vivo, nós estarmos vivos, e tudo mais, e participarmos de um louvor tão maravilhoso, tão gostoso, tão cheio da unção de Deus, e tão bem tocado, e tão bem cantado, né? Eu quero falar um pouquinho com os irmãos nessa noite, a respeito de um assunto muito importante para a igreja. Então é até bom que não tenha tanto visitante, mas que a igreja esteja presente. Eu quero falar sobre a recompensa do cristão. A recompensa do cristão. E antes de falar da recompensa, vou dividir em duas partes. Eu quero dar uma introdução, talvez maior do que uma introdução, simplesmente, mas para falar um pouco da graça de Cristo. Essa graça que nos alcançou, essa graça que nos trouxe até Ele. Nós cremos, irmãos, e cremos mesmo, sim, cremos também na escolha do homem de uma certa forma, mas nós cremos, irmãos, com respeito à salvação, que tudo foi feito por Deus. Ele é que nos aceitou, Ele é que nos comprou, Ele é que nos separou, Ele é que realmente nos chamou, né? E Ele é quem nos aceitou. A gente usa muito assim em pregações, né? Quem quer aceitar Jesus, né? Mas antes de você se manifestar aceitando Jesus, Jesus já te aceitou há muitos anos, há muito tempo. E a Bíblia diz, irmãos, que Jesus nos aceitou antes da fundação do mundo. Antes, nós ainda não tinha forma, estávamos informe, ou seja, não existíamos. Ele já nos aceitou. E se nós estamos aqui, irmãos, é porque nós temos esse privilégio de termos conhecido a Jesus. E um versículo talvez mais conhecido da Bíblia, disputa certamente com o Salmo 23, versículo 1, né? É João 3,16. João 3,16, ele diz assim: porque Deus amou ao mundo. Há uma afirmativa aqui nesse versículo. Deus amou o mundo. Deus amou as pessoas. Deus amou o planeta também, porque foi Ele quem fez, mas Ele está se dirigindo aqui, irmãos, a pessoas. Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, Deus amou o mundo numa condição muito especial. Deus amou o mundo
numa condição muito especial, e talvez no português nós não temos vou pôr aqui só para de vez em quando dar uma olhada na hora, tá? Somente para que nós entendamos que a condição de Deus, de tal maneira, talvez no português nós não arrumemos uma palavra que possa dar maior força do que essa, né? De tal maneira, de intensidade total, que Ele deu. O amor de Deus, irmãos, porque Deus amou o mundo de tal maneira, e Ele deu quem? Ele deu o seu próprio Filho, a ação de Deus. Ele deu o seu Filho unigênito, o seu único Filho, para formar uma geração, para formar uma família. A Bíblia é tão clara sobre isso, irmãos, e a Bíblia tem detalhes tão interessantes, e detalhes que não podem e não poderiam faltar. A Bíblia, irmãos, até a cruz, ele chama, se referindo ao Filho, se referindo a Jesus, como o único, o unigênito Filho de Deus. E se você olhar na Bíblia, você vai ver que após a cruz, depois da ressurreição de Jesus, a Bíblia já se refere a Jesus como o primogênito de uma grande família. Por quê, irmãos? Porque Jesus gerou filhos, e Ele gerou cada um de nós aqui. A oração sacerdotal de Jesus, irmãos, Ele faz aquela oração, e ele fala assim: olha, Senhor, Deus, Pai, eu oro não somente por esses, ou seja, pelos discípulos, por aqueles que estavam com Ele naquele momento, mas eu oro por todos que virão a crer no Seu nome. Jesus orou por você, amém? Você pode sentir esse amor? Então Ele deu o Seu Filho unigênito, com um objetivo, e o objetivo, irmãos, era morrer pela humanidade. Havia um plano de Deus. Tem gente que questiona, né, fala coisas, e até talvez infantil, ou talvez a gente faça isso mesmo, mas Deus não podia ter feito de outra forma. Para que Deus fez tudo como Ele fez? Deus fez tudo como Ele fez, porque seria exatamente a maneira como deveria ser feito. Se você vai lá nos livros de Gênesis, irmãos, quando Deus faz o homem, Deus fala uma coisa para o homem muito especial: olha, o dia que vocês me desobedecerem, vocês haverão de morrer. Não tem esse versículo desse tipo, mas a conclusão de todo o texto é isso: o dia que vocês me desobedecerem, vocês vão morrer. E imediatamente, aquele Deus que falou que eles iriam morrer, Ele propicia uma maneira de resgatar o homem. Evidentemente Deus não criou o plano da redenção depois que o homem caiu, porque Deus não poderia ser pego por uma surpresa. E agora, o que eu vou fazer? O homem caiu, o que eu faço? Não, tudo estava determinado pelo Senhor. Então Ele o seu Filho, para que todo o que nele crê não pereça. Irmãos, há uma condição: quem crer jamais vai perecer. Na teologia há alguns debates, né? E as pessoas fazem alguns debates e entra nessa questão: se a pessoa que se tornou um crente em Cristo Jesus, não estou falando de religião, estou falando de crente no sentido de crer, de acreditar, de receber, se ele pode perder a salvação ou não, e vão nessas teologias importantes muitas vezes. Mas, irmãos, eu quero te dizer, a Bíblia é bem clara a respeito disso. Apenas para fechar essa questão, a Bíblia, Jesus falou um dia assim: olha, aqueles que vêm a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. Aí a pessoa questiona: não, mas eu tenho um cidadão fulano de tal que já batizou, e hoje ele está no mundo, ele é mundano, ele está nas trevas e assim por diante. Aí você tem a Bíblia, você tem a carta do apóstolo João, onde ele fala que aquele que permanece no pecado não conhece a Deus. Não é porque a pessoa é membro de uma igreja, seja ela evangélica ou não, que ele pode dizer: eu sou salvo e agora eu posso
fazer qualquer coisa que eu quiser, que eu serei salvo. A Bíblia não fala isso, irmãos. A Bíblia diz assim: como pecaremos nós? Como pecaremos nós que já fomos, que já tivemos um encontro com Ele? Como que eu vou viver no pecado? Como que eu vou viver no buraco? Como que eu vou viver, como diz as Escrituras, na prática do pecado, se eu já tive um encontro com Jesus? Eu quero dizer isso. Talvez quando o pastor perguntou, todos são membros da igreja? Todos são membros da igreja. Talvez todos são membros de uma localidade, mas talvez, eu estou dizendo talvez, possa haver pessoas que mesmo que são membros da igreja local, mesmo que fazem parte do hall de membros, talvez nunca teve um real encontro com Deus. Sabe, irmãos, nós podemos tropeçar, nós podemos talvez cair, nós podemos talvez passar por situações difíceis, isso é normal. Grandes homens de Deus na Bíblia passaram por situações horríveis, mas sempre, irmãos, aquele que realmente tem o Senhor, ele volta para a casa do Pai. Nós pregamos muito sobre o filho pródigo, né? Aquele que pegou o dinheiro, aquele que foi embora, gastou e usufruiu da maneira que queria usufruir. Mas teve uma coisa muito especial, irmãos. Aquele homem, aquele personagem, num determinado momento da sua vida, ele reconheceu que ele estava errado, e ele volta para a casa do Pai. E o arrependimento, né, pastor? Nós conversávamos sobre isso. O arrependimento, irmãos, não é aquela coisa tão banal, tão simples. Não, me desculpa, tá? Não, irmãos, a Bíblia diz que quando nós estamos no erro, o arrependimento, ele vem com dor, ele vem com gemido, e ele vem com pranto. Dessa maneira, deve ser o arrependimento da nossa vida. Irmãos, eu quero citar aqui algumas coisas que Jesus já fez por nós, a respeito do crente, a respeito daquele que já encontrou-se com o Senhor, aquele que entregou a sua vida. Na cruz, irmãos, a salvação, preste bem atenção no que eu vou ler aqui, a salvação não é uma recompensa pelo nosso trabalho. A salvação não é uma recompensa. Como a bispa falou, eu tenho 65 anos, ela tem 64 anos, nós temos praticamente 65 anos que somos criados na igreja. Ela nasceu num lar evangélico, a sua avó era evangélica, a sua mãe está viva, tem 92 anos de idade, uma mulher muito crente, a vida inteira dela, ela foi crente. A minha esposa também vem de família. Eu nasci e com menos de 1 ano de idade, meus pais se converteram, mudaram para Goiânia. Então, irmãos, nós podemos dizer, irmãos, que toda a nossa vida foi da igreja, fazendo algo, trabalhando para o Senhor, saindo às ruas, evangelizando e tudo mais. Mas isso não me dá o direito de ser salvo, porque a salvação, irmãos, não é uma recompensa. Não, você trabalhou muito, entra. Você trabalhou pouco, está de fora. Você trabalhou mais ou menos, é purgatório. Você não é... A salvação, irmãos, não é uma recompensa. Nós não temos direito de ser salvo. A salvação não é um direito. A salvação, irmãos, é uma dádiva divina. Amém? A salvação é uma dádiva. A salvação, irmãos, ela não é merecida. Você não merece, eu não mereço a salvação. Não, olha, fulano de tal, né? Até que eu mereço mais do que ele, né? Sabe, irmãos, na Bíblia, em um determinado momento, uma mulher, uma mãe, chegou para Jesus e falou assim: Senhor, na tua glória, concede que os meus 2 filhos, um sente à sua direita e outro sente à sua esquerda. E Jesus falou para ela assim: olha, aquele que vai se assentar à minha direita e à minha esquerda é
o Pai quem vai determinar. O que ele quer dizer, irmãos? Que literalmente alguém está sentado lá, pode ser, por que não? Mas eu creio, irmãos, que Jesus estava falando daqueles que se agregariam, daqueles que seriam salvos. Depende única e exclusivamente de Deus. Então a salvação, irmãos, não é pelas obras, ou não são pelas obras. E eu quero dar muita ênfase nisso, que a salvação não é pelas obras, porque eu quero falar de obras. Então nós vamos fechar esse assunto, com isso que eu estou dizendo para os irmãos. Nós não temos direito, nós não podemos reivindicar de Deus, não podemos reivindicar de Deus. Nós gostamos de dizer muito aquele versículo como uma promessa: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Mas isso, irmãos, não é algo automático. Não quer dizer que porque você creu em Deus e a sua família toda agora vai para o céu, porque a salvação é individual, a salvação é pessoal. E eu quero falar algumas coisas aqui rapidamente. Eu vou ler 12 coisas que Jesus fez por você, e a 13ª Ele ainda vai fazer. Nós fomos alcançados pela graça de Deus, nós fomos eleitos por Deus, nós fomos chamados por Deus, nós fomos regenerados por Deus, nós fomos convertidos por Deus, por uma ação exclusiva dEle, nós somos justificados por Deus, nós fomos inclusos na família de Deus, fomos adotados pelo Senhor, nós somos santificados por Deus, nós somos batizados no Espírito Santo por Deus, nós fomos libertos pelo Senhor. Portanto, nenhuma condenação mais há sobre a nossa vida. Amém? Nós, irmãos, somos novas criaturas, nós somos filhos amados do Senhor. Tudo isso Deus fez por você através de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Amém? Irmãos, essas coisas não são para nos envaidecer, porque elas não são nossas. Essas coisas, irmãos, são para que nós possamos nos tornarmos cada dia menores diante de Deus. Irmãos, tem pessoas que se acham, não é verdade? Tem pessoas que se acham. E uma coisa eu vou dizer para os irmãos, olha aqui, irmãos, uma coisa eu quero dizer para nós, irmãos: a vida, ela é, como diz a Bíblia, a vida é como uma erva, uma folha. Essa folha cai, esta folha seca, e esta folha é agitada pelo vento, e vai embora, e apodrece, e não tem mais valor. A nossa vida sem Cristo, irmãos, é isso. E eu sou sincero, pastor David, eu sou sincero, eu não entendo, como o apóstolo Paulo também não entendia, que aqueles que foram resgatados, aqueles que se dizem que tiveram uma experiência com Deus, possa voltar à comida, como diz as Escrituras, à comida de porcos novamente. O mundo, irmãos, tem gente que fala assim: não, mas o mundo atrai. Irmãos, o mundo atrai naquelas coisas belas do mundo, não é verdade? Atrai a nossa alma, simplesmente isso. Mas o mundo, como diz as Escrituras, o mundo como esse complexo que nós temos de pessoas, do pecado, do erro, isso não pode nos atrair, isso não pode nos cativar, isso, irmãos, não pode fazer com que nós saiamos da presença de Deus. E a 13ª coisa que Jesus fez e ainda acontecerá na nossa vida, a Bíblia diz que nós seremos glorificados por Deus, e com Ele nós viveremos eternamente. Amém. Sabe, irmãos, lá no livro de João, não vou ler o texto, na epístola de João, capítulo 1,
tem um texto ali que fala assim, no capítulo 2, fala assim, olha, agora nós somos filhos de Deus, e já é muita coisa, não é? A Bíblia diz, agora nós somos filhos de Deus, mas, quando Ele se manifestar, o versículo é exatamente como eu estou falando para os irmãos, mas quando Ele se manifestar no grande dia, nós o veremos como Ele é, nós o veremos face a face como Ele é. E ele fala assim, agora nós somos filhos de Deus, e isso é muito bom, isso é importante, isso é maravilhoso, isso é sobrenatural, isso é algo que nós como nós falamos, é algo que nós recebemos do Pai, mas haverá um dia, irmãos, que será muito mais do que ser filho de Deus, porque a Bíblia diz que nós seremos semelhantes a Ele, nós o veremos, pensei que quando tu voltou olhando, pensei que tinha colocado o versículo ali, nós o veremos, face a face, aleluia. Então, irmãos, resumindo, eu quero dizer para os irmãos o seguinte, Efésios capítulo 2, versículo 8 e versículo 9, diz assim, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, isto é dom de Deus, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Quer dizer que eu não preciso fazer obras? Nós vamos ver agora. Mas a salvação, apenas para quê? Dou essa ênfase, nessa primeira parte, é para que ninguém saia falando aquilo que talvez você entendeu errado. A salvação é pela graça, e nós somos salvos, independente de qualquer coisa, não precisamos de obras para ir para os céus. O ladrão da cruz, aquele homem que teve um encontro com Jesus nos últimos segundos da vida de Jesus, nos últimos momentos, ele pede para Jesus, Senhor, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino, e Jesus diz para ele, hoje mesmo você vai estar comigo no meu reino. Então não é por obras, irmãos. Tem uma parábola que Jesus conta, o seguinte, ele contrata alguns trabalhadores de manhã, para trabalhar no campo, depois mais tarde um pouquinho, ele contrata outros e manda trabalhar no mesmo campo, por volta do meio-dia ele contrata outros e manda trabalhar no campo, depois por volta da tarde, quase já acabando o horário de expediente, ele contrata outros, e manda para a sua seara, e ele vai acertar as contas com cada um deles, e a todos ele paga o mesmo valor. E aquela pessoa que foi contratada de manhã, talvez nós faríamos isso se fosse algo realmente literal, no sentido de você estar trabalhando, arrumou um emprego e começa a trabalhar de manhã, depois o cara está faltando 15 minutos para acabar o expediente, ele começa a trabalhar também, quando o seu patrão vai pagar, paga o mesmo para você e o mesmo para ele. E Jesus fala assim, olha, por que vocês estão discutindo? É meu, o dinheiro é meu, e eu pago da maneira que eu quiser. Isso não está falando não está falando do galardão, mas está falando, irmãos, da salvação. Está falando que Deus dará salvação a todos, independente do tempo que você possa ter de casa, de igreja, servindo a Deus. Irmãos, a segunda parte, eu quero falar sobre as obras na vida do crente. Praticamente mudo de assunto, mas a Bíblia diz, irmãos, todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. Essa semana mesmo a Gleides, ela tem uma parente, uma parenta? Sei lá, né? Tem uma pessoa que é parente dela, e essa pessoa é crente, há muitos anos ela é crente, e ela falava pelo telefone, falou assim, não Gleides, a Bíblia diz que todos nós vamos comparecer diante do Senhor, e nós vamos ter que confessar todos os nossos pecados ali para Deus, e não sei o que. A Gleides falou assim, minha irmã, não tem nada disso. Ela falou, mas Gleides, você está com soberba, que a Gleides estava falando que era salva, né?
Irmãos, a Bíblia não diz que nós vamos comparecer. Quando eu era criança, já tem um bom tempo, a gente morria de pânico. Quem tem muitos anos de igreja aqui? Quem? Muitos anos que eu digo assim, mais de 30 anos, 40 anos, por aí. Irmãos, tem uns aí, que dá até vergonha levantar a mão, né? Não, mas não precisa ficar com vergonha não, né? 40 anos, eu, 50, eu também, 60, eu também. Então o que acontece? A gente quase morria de medo, sabe por quê? Porque as pessoas pregavam muito isso, eu lembro disso, estava comentando com a minha esposa. Um dia a sua vida será passado num telão nos céus. Quem já viu esse negócio assim, pregador? Aí e quando a gente ouve, a gente fala assim, misericórdia, Senhor, né? Vai passar minha vida no telão? Estou perdido. Como diz aquele ventrículo, né? O xaropim, estou no sal, né? Estou perdido. A Bíblia não fala isso, irmãos. Os nossos pecados foram pagos na cruz do Calvário. Amém? Mas, aí esse problema de mas é que é o problema, né? Mas a Bíblia diz que nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. Existem dois grandes tribunais na Bíblia, no Apocalipse. É o chamado, o tribunal, o grande trono branco, e o tribunal de Cristo. O grande trono branco, nós sabemos pelas Escrituras, que será o julgamento dos ímpios, e serão lançados no lago de fogo e tudo, e não vamos entrar em detalhes com relação a isso, mas a Bíblia menciona, irmãos, que nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. Então as obras na vida do crente, nós já vamos chegar lá, vou ler, tá? As obras na vida do crente, irmãos, elas são muito importantes, elas não têm o poder de nos salvar, mas elas são importantes, e a pergunta é, por que fazer obras? Para que fazer obras então? A Bíblia diz, Efésios capítulo 2, versículo 10, nós vamos ler, a Bíblia diz que nós fomos salvos por Ele para boas obras, e para que andássemos nelas. Olha, diz o versículo, está aí agora, diz lá no Jardim da Luz, no dia, diz que eu falava assim, vocês podem ler o versículo aí, mas não estava colocando, né? Efésios capítulo 2, versículo 10 diz assim, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para quê? Para ser salvo? É também, mas não é para ser salvo, o versículo está falando de outra coisa. Nós somos criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém? Nós precisamos de obras, irmãos. Nós temos que carregar um saco, não um saco do pecado. Quem já leu aquele livro Peregrino, né? Ele carregava um saco, esse é um clássico da literatura cristã, né? O Peregrino, e ele carregava um saco ali, e ele passava por várias fases, tentando ficar livre daquele saco. Aquele saco era o peso da vida dele. Irmãos, na cruz, esse saco, que é um peso, cheio de problemas, cheio de angústia, cheio de pecado, cheio de não sei o que mais, ele é derramado na cruz de Cristo. Mas a Bíblia nos manda andarmos nas boas obras. O mundo, as pessoas do mundo, só serão salvas se a igreja se dispor a continuar, preste atenção nessa frase, o mundo, ou as pessoas do mundo, só serão salvas se a igreja se dispor a continuar a fazer as boas obras da salvação, ou seja, levar o evangelho às pessoas através das suas obras. Irmãos, como é importante trabalhar para Deus. Já está lá no final, mas talvez até não vou chegar lá por causa do tempo, é uma mensagem cumprida, mas eu quero te dizer uma coisa, meu irmão, como é importante, como é bom trabalhar na obra de Deus. Eu falo para os irmãos, e eu acho que para falar o que eu estou falando, é até bom mesmo que quem está falando tenha uma idade talvez maior do que a grande maioria dos irmãos aqui, e que sempre esteve na casa de Deus. Como eu disse, vou dizer um punhado de vezes ainda, não me garante a salvação,
Mas quantas vezes, irmãos, como garotos, nós entrávamos em casas, nas casas das pessoas. A bispa estava pregando sobre isso esses dias lá na igreja, e ela falava de algo, a nossa vida, irmãos, a nossa vida é a coisa mais interessante. E se você perguntar ao pessoal mais antigo, de igreja, vamos dizer assim, de fé, a nossa vida, irmãos, era totalmente na obra de Deus. Não era pastor, eu era jovem, adolescente, criança. A vida, irmãos, era a obra de Deus. Eu fico pensando como era o nosso domingo. O nosso domingo, irmãos, era levantar cedo, ir para a escola dominical, terminava a escola dominical, ensaiava um conjunto para cantar na frente da igreja, e esse conjunto se chamava Louvor. Nós ensaiávamos, terminávamos por volta do meio-dia, 1h da tarde, a gente ia para casa, a gente almoçava, a gente voltava para a igreja para fazer evangelismo à tarde no domingo, terminava o evangelismo, a gente ia para casa, tomava banho, voltava para a igreja, a reunião da mocidade, chamado assim, era antes do culto, e depois terminava a reunião, nós tínhamos o culto, e terminava, e nós íamos embora. Sabe, irmãos, esse dar, quando eu fiz o seminário era segunda, terça, quinta e sexta, todos os dias. Na quarta-feira, grupo familiar obrigatório. Então era segunda, terça, quarta, quinta, sexta, das 7 às 10h30, 11h da noite. E eu fico vendo assim hoje as facilidades, né? As facilidades para se estudar, com a questão do EAD, a distância, há uma facilidade tão grande, irmãos. E nós precisamos de nos preparar para fazermos estas boas obras. Olha o que diz 2 Coríntios capítulo 5, a coisa vai começar a engrossar agora. Mas não precisa ficar com medo, você não vai para o inferno, tá? Você vai para o céu. Mas 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, diz assim: porque todos, como diz o apóstolo Maia, estava pregando enquanto de pastores, ele falou assim: irmãos, você sabe o que diz todos no grego? O pessoal falou: não, é todos. O que significa, né? Sabe o que significa todos no grego, no hebraico? Significa todos, né? Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, o bem ou o mal. Todos vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. Isso não é para sair daqui e fazer, agora, né? Não, não é isso, irmãos. É para que nós possamos ver que tudo que nós fazemos, irmãos, nós fazemos para Deus. Amém. O que diz lá? Eu não vou ler esse versículo, eu acho que nem está aqui nos apontamentos, mas Jesus fala assim: olha, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, aonde a traça, a ferrugem corrói, aonde os ladrões escavam e roubam, mas acumuleis para vós outros tesouros nos céus, aonde a traça, a ferrugem não corrói, aonde os ladrões não escavam e nem roubam. Sabe, irmãos, eu quero te desafiar. Aqui tem muitos jovens, né? E não somente os adolescentes, não somente os jovens adolescentes, os adultos. A Bíblia diz que ainda na velhice darão frutos. Mas eu quero desafiar você que é jovem, você que é adolescente, sabe, para você realmente falar assim: eu vou entregar mesmo a minha vida para Jesus. A gente falava assim: olha, não tem como separar, mas eu vou falar. Nós temos que receber a Jesus como Salvador, mas também nós recebemos Jesus como Senhor da nossa vida. Tem gente que recebe Jesus como Salvador e fala: eu vou para o céu mesmo, né? Agora vou deitar e rolar. Não, irmãos, nós temos um compromisso com Deus. Deus nos chamou para boas obras, e Deus, amado, a Bíblia diz que nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo, e todos os fiéis em Cristo Jesus serão galardoados por Deus. Aí você vai me perguntar: bispo, o que é galardão?
E eu vou te dizer uma coisa, irmão, não vou te responder talvez como preciso, como você gostaria, como eu gostaria, porque a Bíblia não nos dá, ela não nos fala. Sabia que a Bíblia não nos fala? A Bíblia não fala que vai ser um carro, né? Uma aeronave, uma espaçonave bonita para você andar no céu. A Bíblia não fala que será isso assim assado, mas a Bíblia fala que Deus vai presentear de maneira especial aqueles que fizeram obras. Eu vou dizer uma coisa mais incrível para os irmãos, abrindo parêntese, e isso aí é teologia, depois você pergunta para o pastor, que ele vai ter que te explicar. A Bíblia diz que os ímpios serão julgados também segundo as suas obras. Quem já viu isso? Tem lá. Já viu, tem pessoas que não conhecem Jesus, mas tem pessoas muito boas. Não lhes dá o direito de serem salvos por serem boas. Mas as suas obras também serão julgadas. Mas voltando para cá, sabe por que disso, irmãos? Porque Deus é justiça. Ele te promete a salvação na cruz. Mas Ele promete àqueles que trabalham. Tem uma música antiga que nós cantávamos aqui, na época que o Marquinhos tocava aqui ainda, e que eu era pastor aqui, falava assim: o Senhor dos Exércitos está levantando um povo que não tem medo do inimigo, capaz de vencer as guerras, um povo que se gasta, um povo que se dá. Sabe, meu Deus é justiça, e nesse dia do julgamento, todos nós vamos comparecer diante do Senhor salvos, redimidos pelo Cordeiro, mas seremos presenteados pelo Senhor, sempre enfatizando, irmãos, que as nossas obras não nos salvam, né? Mas voltando aqui para o tribunal de Cristo, o tribunal de Cristo serão julgadas as obras dos salvos que foram praticadas na terra, a fim de que recebam ou não o galardão. Apocalipse capítulo 22, versículo 12, diz assim: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Irmãos, tem muito texto da Bíblia que não tem como nós trazermos uma outra interpretação, né? Muitas vezes a gente, determinados textos da Bíblia tem como nós pensarmos de uma forma, pensarmos de outra forma, mas sobre esse assunto é muito claro. Jesus fala assim: olha, eis que eu estou voltando, eis que eu venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um, sabe o que significa? Cada um individualmente, né? Individualmente, Ele vai retribuir a cada um de nós, por aquilo que nós fazemos. Então isso se dará na volta de Jesus. O Salvador voltará e trará o seu galardão. Naquele grande dia, todos os crentes que permanecerem fiéis, servindo ao Senhor com integridade, receberão a sua recompensa. O apóstolo Paulo, ele esperava essa recompensa. Olha o que diz a Bíblia, 2 Timóteo capítulo 4. 2 Timóteo capítulo 4, diz assim, o apóstolo Paulo falando à igreja: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Ele dará uma coroa de justiça. Olha a preocupação de Paulo em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27, olha a preocupação, preste atenção aqui, diz assim: mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Sabe, irmãos, o apóstolo Paulo tinha essa preocupação. Ele fala: eu esmurro meu corpo. Não era um autoflagelo, como faz algumas religiões, até mesmo no cristianismo, né, que se flagelam, se chicoteiam para
penitência, para pagar o preço do pecado dele e assim por diante. Mas aqui uma maneira que ele está dizendo, irmãos, ele se preocupava. Tem um texto na Bíblia, quando Paulo está falando do seu sofrimento por Cristo, na Epístola de Coríntios, ele fala assim, olha, ele fala tanta coisa, ele foi em naufrágio, ele passou fome, escassez, ele foi chicoteado, tantas coisas aconteceram na vida de Paulo, mas ele fala assim, mas o que mais me preocupa é a igreja do Senhor. Irmãos, a igreja tem que ser a nossa vida. Tudo que nós fazemos, irmãos, é para o reino. Quando eu falo igreja, irmão, não é a instituição. Sim, precisamos de todos por causa da instituição também, mas quando ele está falando igreja, irmãos, é o corpo invisível de Cristo. Temos que trabalhar para a igreja, temos que trabalhar para o Senhor, temos que gastar as nossas forças para o Senhor. Temos, irmãos, nós precisamos entender isso. A igreja, a obra de Deus na igreja não se faz mediante algumas pessoas. Não, irmãos, a obra de Deus se faz com todos. Todos são importantes. Todos nós fomos capacitados por Deus com os dons espirituais. Amém? Todos, irmãos. Você não é esse cara aí que só fica lá assim, você não faz nada, eu não sei nada. Irmãos, não existe isso. E eu vou fazer uma lista aqui para você agora mesmo do que são obras, né? Então esse legado nós temos que passar para outras gerações. Entrega a sua vida para Deus. Jovem, entrega a sua vida para Deus. Este mundo mundo, cosmo, ele é maravilhoso, ele é lindo, mas este mundo, que são as coisas deste mundo, elas nos levam à perdição. E eu quero te dizer, vale a pena servir a Jesus. E eu vou dizer uma coisa para você: servir a Jesus não é algo penoso, é difícil, mas não é algo penoso, nem é algo que você carrega um fardo nas costas. E a igreja, irmãos, eu sinto, é opinião minha, não tenho dados estatísticos sim, eu nunca contei não, mas é só olhar. A igreja tem perdido este momento. Esses 2 anos da igreja, perdeu-se demais este momento. As pessoas ficaram sem fazer nada na igreja, não tínhamos os cultos. Sabe, irmãos, eu estou vendo aqui que a igreja está repleta de pessoas, mas em Goiânia, uma grande parcela das igrejas sofreram demais, e agora com a volta, ainda estão sofrendo muito. Quantas pessoas abandonaram a comunhão dos santos, irmãos? Quantas pessoas? Não desanime diante das dificuldades enfrentadas neste mundo, pois em breve Jesus virá e recompensará todo o seu trabalho. Esta é a melhor recompensa que um servo ou uma serva de Deus pode receber das mãos do Senhor. Então, as obras do crente e o julgamento de Cristo. 1 Coríntios capítulo 3 é um texto clássico para falar sobre o julgamento do trono de Cristo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11 até o 15 diz assim: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então o fundamento das nossas obras é Jesus. Talvez você trabalha para você, para aparecer para os homens, para que as pessoas, eu brinco muito, né, que tem muita canção que a gente nem devia cantar na igreja, né? Tem canções, irmãos, que a Bíblia diz assim, para a gente não se condenar naquilo que nós aprovamos. Já viu esse texto? Aí a gente canta: eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Sabe, irmãos, que diminua eu, que cresça Cristo. E nós como crentes, eu estou falando para a igreja, aqui está a igreja, e isso aqui não é um desabafo, não é nada disso, irmãos, é algo que Deus colocou no meu coração. Nós precisamos trabalhar realmente para Deus, em tudo que nós fazemos.
Existem aqueles trabalhos de bastidores, né? Na obra de Deus. Trabalho de bastidor. O que é o trabalho de bastidor? São aquelas pessoas que ninguém vê. Eu me lembro do Bispo Ronaldo falando sobre uma conferência do ministério lá no Serrinha, e depois com os bispos ali na reunião, ele falou assim: irmãos, a igreja tinha 300 pessoas trabalhando nos bastidores, nos corredores, nos estacionamentos, nas salas, lá na cozinha, limpando os banheiros, tal, mais de 300 pessoas fazendo algo. Isso são obras. Obras não é só pregar, subir no púlpito e pregar. A pessoa sabe falar um pouco, assim, ele tem um pouquinho de alguns acham que tem, sobe no púlpito e fala também, né? E assim vai, né? Mas, irmãos, eu quero te dizer uma coisa. Nós precisamos de aprender isso. E aqui fala então: ninguém pode lançar um outro fundamento além do que foi posto, qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento, olha a importância do fundamento, irmãos. Se alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesto se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. A salvação não é pelas obras, né? Mesmo que eu edifique para mim, mesmo que eu queira a glória para mim, eu não vou receber recompensa, mas eu estarei salvo, porque a salvação é pela fé em Cristo Jesus. Aqui o que esse texto está dizendo, irmãos? Que o fundamento é Cristo, que ouro, prata e pedras preciosas são símbolo de coisas boas que nós fazemos, coisas que nós fazemos para Deus. Madeira, feno e palha são símbolos daquilo que é humano, sem valor nenhum. Se passar no teste, vai receber o galardão de Deus. Você quer receber o galardão de Deus? Eu quero, irmãos, pelo menos uma laranjinha, né? Pelo menos alguma coisa. E o propósito das obras não é apresentar a capacidade humana, mas o propósito das obras é glorificar a Deus. Esse é o propósito das obras, a glorificar o nome de Deus na nossa vida, fazer com que o Evangelho seja conhecido pelas pessoas. Mateus capítulo 5, versículo 16, diz assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Para quê? Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Assim brilhe a sua luz. Nós sejamos cheios de Deus, irmãos. Igreja, nós não podemos ser uma luz opaca. Nós não podemos ser uma luz escondida debaixo de uma mesa. Nós não podemos, irmãos. A luz tem que estar o mais próximo de Deus, para que ela possa iluminar todas as pessoas. Amém, queridos? Nós possamos entender isso. Essa luz brilha lá em Mateus capítulo 4, 5 e 6. Se você quer saber o que é fazer obras, você pode ler Mateus capítulo 4, 5 e 6. Lá Jesus dá uma lista de coisas que são obras, e eu enumerei algumas aqui. Irmãos, nós somos o sal da terra, isso é obra. Nós devemos dar esmolas, isto é obra. Nós devemos fazer orações, isto é obra. Orar é obra. Jejuar é obra. Dar testemunho, não prostituindo, não sendo uma pessoa lasciva, não sendo uma pessoa blasfemadora, está tudo nesse texto de Mateus capítulo 4, 5 e 6, isso é obra.
amontoar, como nós já lemos o versículo, ou mencionamos, tesouros nos céus, isso é obra. Cantar é obra, tocar é obra, os dons espirituais são obras, os dons ministeriais são obras. Tudo que eu faço, irmãos, essa pregação que eu estou fazendo aqui nessa noite, é obras, ou são obras, tudo. Limpar o templo é obra, tudo que nós fazemos. Então todos nós podemos fazer algo no reino de Deus. Deus capacita a igreja com dons naturais e com dons espirituais, mas um não é mais importante do que o outro, por incrível que pareça. Deus capacitou pessoas, né? O nosso irmão que ministrou louvor, eu não sei o nome dele, como? Paulo Cunha, tem nada a ver com Paulo Cunha, isso é idade, irmão. Velho, faz assim, como é que é? Paulo Yuri, cadê ele? Ele está ali, canta mais ou menos, né? Mais ou menos, depois eu vou ensinar ele a cantar, né? Maravilhoso, né? Nosso irmão também que ministra louvor, todos são maravilhosos, que tocam, que coisa bonita, irmãos. E tem gente que fica sentado filmando, né? Que coisa linda, que coisa maravilhosa, irmão. O que é a igreja? Jesus é tão maravilhoso. Lá em Mateus capítulo 16 ele fala assim: olha, olha aqui, querido, eu vou edificar a minha igreja. E a coisa mais linda da igreja, irmãos, é que nós somos iguais, não tem diferença. O pastor aparece mais, é claro, quem prega aparece mais. Eu comentava com o pastor David, tem gente que fala assim, tem pastor que ele prega num lugar, e ele faz um apelo, vem 10 pessoas na frente, e ele fala assim, eu ganhei 10 almas para Jesus. Ele ganhou nada, ele ajudou. Por quê? Porque as almas, antes de chegar aqui na frente, antes de levantar a mão e fazer uma decisão, alguém trabalhou com elas, alguém orou por elas, alguém fez amizade com ela, alguém deu testemunho de Cristo para ela. Dificilmente uma pessoa entra a primeira vez num lugar e tem um encontro com Cristo e a vida dele é mudada a partir daquele momento. Nós temos no Jardim da Luz uma irmã muito querida, muito amada. Ela era, eu não gosto de citar essas coisas assim, ela era uma mulher muito católica, né? Muito temente a Deus. Parece que ela foi mais ou menos igual você sabe quem eu estou falando, né? Ela foi mais ou menos igual aquele Cornélio, né? Cornélio era um homem temente a Deus, fazia suas orações, ele era um homem que dava suas esmolas, ele se preocupava com tanta coisa, mas ele não era salvo. E essa irmã, um dia, eu não esqueço nunca, porque eu e a Gleide estavam lá na igreja, essa irmã bateu no portão da igreja, e ela entrou, e ela perguntou, eu me apresentei para ela, né? Ela falou assim, se você acredita que ela falou assim, eu comecei a ler a Bíblia, e eu estou aqui, Deus me parou aqui, porque eu quero ter um encontro com Jesus. Aí eu não quis bater muito papo com ela, porque eu não conhecia ela. Ela falou assim, você podia descer ali na sala, minha esposa está ali, para conversar com você e tal. Nunca mais ela saiu da igreja. Ela prega a palavra hoje, é uma pessoa que ajuda muito na obra de Deus, maravilhosa. Então, irmãos, assim, que coisa linda. Esse é um exemplo, mas não são muitos exemplos assim, né? Geralmente a pessoa, ela ganha antes lá fora, para depois entrar aqui. Por isso Paulo fala assim, olha como é que é a igreja, alguns plantam, outros regam e outros colhem. É um processo, irmãos. Eu vi uma pessoa pregando, falando de grandes pregadores, hein? Realmente foram homens de Deus, grandes pregadores. Aí a pessoa citou, falou assim, numa pregação ele ganhou mais de 1 milhão de pessoas. Esse 1 milhão de pessoas, com certeza, irmãos, já tinham sido ganhas de certa forma por outras pessoas, e ali ela tomou a decisão, né? Então, irmãos, a igreja é isso, nós somos um corpo, nós somos o corpo de Cristo, amém? Sinta-se
Não sei se você pode se sentir, não, porque aí o ego começa a levantar, mas sinta-se que você é importante no reino de Deus. Amém? Você é importante. Eu fico olhando alguns irmãos, né? Passa o culto inteirinho assim, né? E a gente fica pensando assim, Deus age, irmãos, porque tem pessoas que estão orando, tem pessoas que se preparam para estar aqui à frente ministrando louvor. E isso é muito importante para nós. Então, brilha a sua luz. Então, isso tudo é obra. Conclusão. 1 Coríntios 9, diz assim, 23, somos cooperadores de Deus. Irmãos, a Bíblia tem tem umas palavras tão bonitas, né? Nós somos o quê? Cooperadores. Tem alguns que são atrapalhadores de Deus, né? Não, mas aqui só tem cooperador. Somos cooperadores de Deus no grande plano da redenção humana. Nós somos cooperadores de Deus no grande projeto de Deus para a redenção da humanidade. E o texto diz assim, olha, tudo faço por causa do Evangelho. O apóstolo Paulo, Jesus é o nosso referencial maior, claro, mas o apóstolo Paulo, irmãos, como discípulo de Cristo na Bíblia, ele é um dos nossos maiores referenciais. Ele fala assim, tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só levará o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós porém é incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele toma aqui as Olimpíadas já, né? E ele fala sobre o atleta que se domina. A Gleice falou da nossa filha que é maratonista. Hoje eu recebi uma mensagem dela, ela falou, pai, eu fiz minha inscrição em 4 vezes para fazer 100 quilômetros lá na Bahia. Você pagar 4 vezes para ir na Bahia para correr 100 quilômetros, né? É ilógico, né? Mas eu estou brincando, né? Mas assim, irmãos, preocupe-se com a obra de Deus. Igreja de Mozarlândia, nós temos que ter uma visão grande. Eu sei que os seus pastores têm uma visão grande, mas toda igreja precisa ter uma visão grande. Aqui está ótimo, está maravilhoso, a casa cheia, temos tantas coisas, mas nós temos que pensar em coisas maiores para o reino de Deus. Daqui 10 anos, estamos aqui com esse grupo, outras pessoas, que um já foi embora, tal, mudou de cidade, tal. Não, irmãos, nós temos que pensar em coisas maiores. Nós temos que pensar numa igreja muito relevante na cidade, uma igreja que rompa essas paredes, que alarga as suas tendas, uma igreja que ganhe realmente muitas almas para Jesus nessa cidade. Amém? Vamos crer nisso? Nós não estamos competindo com ninguém, nós não queremos ser maiores que ninguém, não queremos ser menores do que ninguém, nós queremos única e exclusivamente fazer aquilo que Deus tem para nós nessa cidade, neste lugar, em nome de Jesus. Então, irmãos, o apóstolo Paulo fala em Romanos 8,18, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Aleluia. Irmãos, há algo tão precioso para nós, para nós. Uma das coisas mais preciosas que Deus promete para nós são os céus, e a Bíblia não fala muito dos céus. Eu acho que a Bíblia não fala muito dos céus, porque as palavras humanas não poderiam refletir o que é os céus. E quando a Bíblia fala um pouco lá no livro de Apocalipse, da cidade santa, ele vai refletindo ali, ele vai falando tanta coisa, sabe, irmãos, mas os céus são infinitamente mais, ou muito mais, perfeito
do que as coisas que nós podemos usar para tipificar aquilo que o profeta estava vendo. Ele via as ruas de ouro, ele via aquele mar cristalino, aquele trono, e ele não podia explicar. Eu fico pensando quando Ezequias teve as visões, e ele começa a descrever aquela visão, e ele descreve coisas assim que a gente fica hoje pensando, que coisa mais interessante. Sabe por quê, irmãos? Porque a gloriosidade de Deus é tão grande, que elas não podem ser expressadas por palavras. E um dia, irmãos, nós vamos ter um encontro com Jesus, vamos estar na presença dele, e que nós possamos, quando você chegar na glória, o Senhor possa dizer para você: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, eu serei fiel com você no muito. O pessoal do louvor pode vir aqui. Foste fiel comigo no pouco, eu serei fiel com você no muito. Sabe, irmãos, o pouco que nós fazemos para Deus se transformará em grandes coisas que nós receberemos do Senhor. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar a Deus.